Voltamos com o nosso jogo político da semana, que inicia a rodada de entrevistas com os nomes que tiveram a candidatura a prefeito de Fortaleza confirmada em convenção de seus partidos. Neste e no próximo bloco, recebemos o vereador e candidato João Alfredo, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, João Alfredo participou ativamente da militância estudantil enquanto era universitário. Em 1980, foi um dos fundadores do PT no Ceará, partido pelo qual foi eleito deputado estadual em 3 mandatos. Em 2003 a 2006, cumpriu o mandato de deputado federal. Filiado ao PSOL desde 2005, foi o vereador mais votado de Fortaleza nas eleições de 2008, com quase 15 mil votos. Para o atual mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, João Alfredo foi o terceiro mais votado, com mais de 20 mil votos. Conhecido por sua atuação em defesa do meio ambiente, João Alfredo é o atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Mulher, da Juventude, da Criança e do Idoso da Câmara Municipal. Bom, seja bem-vindo, vereador. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Prazer, meu. E, de cara, vereador, eu vi uma entrevista sua no lançamento, logo depois da convenção do seu partido, e a sua fala muito voltada à questão do meio ambiente. Essa é a âncora dessa candidatura e de sua campanha, vereador? E por quê? Eu só fazer uma pequena correção, que talvez tenha Por sido favor. da nossa assessoria, viu, Fábio? Na verdade, hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, o presidente é o Deodato. Ok. Eu fui o presidente no primeiro biênio. Então, só essa está correção, bem. para não criar nenhum problema, até porque o Deodato é meu amigo Claro. e eu sou o vice-presidente dele. Pois não. Fábio, eu acho que nós vamos ancorar, para usar essa sua expressão, a nossa candidatura, vamos dizer, em 3 grandes eixos, né? Que eu diria, um é a questão que eu falaria de socioambiental, a outra é a questão dos direitos, né? Direitos humanos na perspectiva mais larga do termo, e a outra é a questão da democracia participativa. Tá? Eu acho que esses 3 aspectos, eles podem resumir a nossa atuação, né? E aquilo que a gente está propondo no nosso programa, que nós estamos intitulando a campanha de A Fortaleza que Resiste. Por que a Fortaleza que Resiste? É aí onde nós vamos buscar algumas experiências importantes. Porque nós achamos que, apesar de vivermos uma onda avassaladora do ponto de vista do conservadorismo político, social, moral, do ponto de vista de retrocessos importantes e graves na área dos direitos, há na cidade experiências muito importantes, né, de resistência popular, nos mais variados segmentos, nos mais variados setores. E é esse diálogo que, ao longo desses quase 8 anos como vereador, que nós estabelecemos na Câmara Municipal com esses diversos movimentos, movimento ambientalista, movimento de defesa do nosso patrimônio histórico e cultural, movimento dos direitos da pessoa com deficiência, especialmente a questão dos portadores de algum distúrbio mental, a questão do direito à saúde na sua perspectiva mais ampla, os movimentos de moradia, que têm tido uma atuação muito importante. Então, esses movimentos com os quais nós nos relacionamos ao longo desse período, eles vão inspirar, pela sua pauta, pelas suas lutas, uma parte grande do nosso programa que nós estabelecemos, né, ainda estamos aqui na fase de revisão, né, mas já estamos com mais de 100 páginas escritas, ao longo de espirais colaborativas, foi esse nome dado, na ideia de fazer essa escuta desses representantes dos movimentos. Então, eu diria que, se nós pudéssemos usar essa expressão de âncora que você utilizou, seriam essas 3 âncoras: direitos, meio ambiente e participação. Vereador, me parece âncoras bastante ligadas, o senhor até usou o termo, né, de resistência, né, a fortaleza que resiste, e um pouco intimidade aí com a gestão, cotidiano de gestão administrativa, que diz respeito a relacionamento com o servidor público, pagamento, estruturação, máquina, limpeza, manutenção da cidade de maneira geral. Será que esse divórcio não é arriscado para uma candidatura, vereador? Bom, eu não acho que isso seja um divórcio, entendeu? Até porque, vamos dizer, aquilo que você está falando do que é o cotidiano de uma gestão, a máquina, de alguma forma, ela já funciona por si.
qualquer que seja o administrador. Em um certo aspecto, nesses aspectos, nós não vamos inventar a roda. E nós não achamos que, na hipótese de chegarmos à prefeitura, que nós vamos iniciar a história de Fortaleza. Tá? Acho que, inclusive, muitos gestores têm essa ideia de que estão começando do zero. Não, eu acho que experiências importantes de gestões passadas, tá certo? Elas poderão e deverão ser aproveitadas. E assim, eu quero dizer para você e para os que nos assistem, que nós, nesse processo de elaboração do programa, nós tivemos a participação de muitas pessoas que participaram das gestões passadas. Não é? Então, por exemplo, se nós formos na área de cultura, 2 pessoas que você conhece e que foram secretários de cultura da Luisiane e que depois romperam, participaram da elaboração do programa como a professora Beatriz Furtado e o professor Alexandre Barbalho. Na área de educação, o professor Idevaldo Baldião foi um dos que contribuiu com a elaboração do nosso programa. Se nós formos para a área do patrimônio, nós temos muita gente que já teve experiência de gestão, como a professora Clélia Monastério, como a Olga Paiva, que foi presidente do IFAM, que contribuíram muito nessa área. Se nós formos para a área ambiental, o professor Jeová Meirelles, que é bastante conhecido na cidade, foi ele quem coordenou a elaboração do plano de manejo de Sabiaguaba. Ou seja, esse debate, ele tem, vamos dizer, o que você observa na sua fala, esse desenho geral, ou vamos dizer, um parâmetro ideológico, político, mas de pessoas que tiveram experiência de gestão e que, portanto, podem, vamos dizer, contribuir muito numa eventual gestão da frente de esquerda na aplicação desse programa. Ok, deputado, vereador, desculpa, o senhor falou do grupo de pessoas que trabalharam em gestões anteriores, basicamente na gestão, talvez no primeiro mandato, né, da ex-prefeita Luisiane Lins, e o senhor era um dos colaboradores, né, políticos daquela gestão. O que é que aconteceu e o que é que causou esta ruptura com aquela gestão? Eu até esqueci de falar de uma pessoa importante, que foi o professor Bosco Arruda, que trabalhou na então Etusa, hoje é Tufó, tá certo? Que trabalhou no aspecto ligado ao transporte público, né? Eu acho que tem 2 aspectos, eu diria um aspecto de natureza... E lembrando que Luisiane Lins é candidata novamente exatamente. na disputa. E aqui não é nenhuma discussão de natureza pessoal e não farei com nenhuma candidatura pelo respeito que tem a cada um deles, e no caso do PT fizemos parte de um mesmo partido. Faz parte da sua história. Exatamente. Então eu não cuspo no prato que eu comi, entendeu? Rompi, e acho que inclusive o PT se perdeu, né, do que é a sua proposta original, mas evidentemente que isso não me faz inimigo de quem quer que seja. Eu acho que a gestão da então prefeita Luisiane Lins, né, a nossa ruptura se dá por 2 razões. Há uma ruptura de natureza política em função inicialmente de termos rompido com o PT, mas mesmo à época, tendo rompido com o PT, nós não rompemos com a gestão imediatamente. Não é? A ruptura com a gestão se dá, né, por uma série de razões. Com a aproximação na época que ela fez com os Ferreira Gomes, com quem ela rompeu depois, ao apoio à candidatura de Cid, apoio à candidatura de Eunício ao Senado, não é? Mas também por conta de muitos aspectos ligados à gestão. Não é? E aí, por exemplo, o que é que eu identifico? E eu acho que é importante colocar isso, Fábio, que aí, tanto na minha experiência de vereador de 8 anos fazendo oposição pela esquerda ao segundo mandato da Luisiane e ao atual mandato do prefeito Roberto Cláudio. Os setores do capital, tá certo, que tem relação com a municipalidade, eles continuaram com todos os seus privilégios, tá certo, nas 2 gestões. Tá? Eu falo do setor imobiliário, eu falo do setor de resíduos sólidos, do lixo, e eu falo do setor de transportes. Tá? Então, hoje quem controla o transporte público de Fortaleza não é a Tufó. Quem controla é o Sindônibus. Há uma caixa preta que não foi enfrentada por nenhuma das 2 gestões, tá certo? Que remunera. Não é que a gente pense que uma estatização vai resolver, mas veja, a existência de uma CTC, de uma companhia pública municipal, não é? Ela poderia ser um parâmetro, ela ocupando algumas linhas, tá certo? Para definir as tarifas. Quando você não tem isso, você fica nas mãos desse segmento. O setor do lixo,
Nenhuma das duas gestões implantou a coleta seletiva. Isso é uma vergonha para uma cidade como Fortaleza, que o seu aterro sanitário em Caucaia está absolutamente abarrotado, completamente abarrotado. Porque uma mesma empresa, ela recebe em todas as gestões o contrato, tá certo, único, ela detém o monopólio. E se nós olharmos para o capital imobiliário, é muito mais grave, porque as leis são feitas para atendê-lo. Nessa última gestão do Roberto Cláudio, para se ter uma ideia, o plano diretor, que não foi regulamentado pela Luiziane, foi em parte pela gestão do Roberto Cláudio, para atender os interesses do mercado imobiliário. E aí se regulamentou flexibilização de licenciamento, outorga onerosa de uso, transferência do direito de construir. Mas aqueles outros aspectos do plano diretor que estavam ligados à moradia, como é o caso das EIs, não é? Ou ligados ao patrimônio histórico, como são as zonas especiais de patrimônio histórico, não foram regulamentados. Não é? Então, a ruptura ela se dá mesmo porque, no nosso entendimento, com todo respeito à ex-prefeita Luiziane Lins, ela se acomodou, né, a esse sistema, não o enfrentou, tá certo, do ponto de vista de ter uma gestão pública independente dos interesses do capital. Isso não aconteceu. Tá certo, vereador. Acho que chegamos ao final desse bloco. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta dando continuidade à entrevista aqui com o candidato João Alfredo do PSOL. Voltamos já já. Voltamos com o nosso jogo político hoje, com dois políticos que tiveram candidatura para a Prefeitura de Fortaleza confirmadas em convenção de seus partidos. Neste último bloco, continuamos a nossa conversa com o deputado estadual, ou melhor, com o vereador candidato pelo PSOL, João Alfredo. O programa é uma parceria entre a TV O Povo, que é a TV da Assembleia, e a TV Fortaleza da Câmara Municipal. Vereador, o que está em jogo nessa campanha eleitoral, né, é o modelo político-administrativo que está em vigor na cidade, não é isso? Principalmente. O senhor está como um candidato de oposição a este modelo. Qual é a leitura, assim de uma maneira assim, bem objetiva, deputado? Como é que o senhor avalia essa gestão do prefeito Roberto Cláudio, principalmente num ponto que é muito reluzente e que tem proximidades, digamos, não diria ideológicas, mas proximidade de proposta, como a criação de ciclovias, a ampliação desse sistema, enfim. Eu queria a sua análise, vereador, por favor. Bom, você fala de um aspecto que é um aspecto importante, que é a questão da mobilidade, né? Sim, sim. E aí é interessante observar, porque talvez a gente não possa resumir a isso, mas eu vou começar por aí, até por essa sua boa provocação, tá? Eu, inclusive, fui autor de um projeto de lei na gestão da Luiziane, da criação de um sistema cicloviário em Fortaleza, que foi aproveitado por essa gestão quando ela apresentou um novo projeto de lei do plano cicloviário, né? E, evidentemente, que seria insano de dizer que seria contra ou não reconhecesse, né, essas duas questões que eu acho que são importantes, de faixa exclusiva de ônibus e do aumento de oferta para ciclovias e ciclofaixas, né? Agora, qual é o problema disso, né? Primeiro, na sua feitura, ela desconheceu o aspecto ambiental, né? Então, nós tivemos uma supressão importante de árvores que dão um conforto ambiental na cidade de Fortaleza, não é? O caso da Santos Dumont, da Dom Luiz, da Bezerra de Menezes, são casos que comprovam isso. E há um elemento que a gente não tem um sistema de encontro. Eu digo isso porque eu pedalo, né? E já pedalo há algum tempo, em alguns momentos, inclusive, saio pedalando na cidade. Vou pegar o da Antônio Salles, que eu moro ali no Dionísio Torres, e vou, às vezes, ou para a Câmara ou para a Facete, onde eu ensino. Não é? E nem todo mundo se dispõe a fazer o que eu faço, que é quando termina a ciclofaixa na Antônio Salles, você entra ali num caos, do ponto de vista do ciclista, né? Até chegar à ciclovia, tá certo, ali da Igualto, tá certo, da Rogaciano Leite. É arriscado, você está dizendo isso. Muito arriscado. E mais arriscado ainda porque essa concepção de túneis e de viadutos, ela não atende, vamos dizer, essa lei, tanto do Plano Nacional de Mobilidade como do Plano Estadual. Então, veja, você tem contraditoriamente
uma medida importante, que são as ciclofaixas, né? Embora algumas ciclovias estejam completamente abandonadas, mas é importante ressaltar as ciclofaixas. Mas, por outro lado, você tem uma cidade que ela se torna extremamente, vamos dizer, ofensiva, agressiva ao ciclista através, né, desses túneis e viadutos que estão aí. Então, há uma contradição dessa política, né? Eu sei que tem pessoas hoje na gestão que trabalham lá, tá certo, que desde a gestão da Luiziane brigavam por isso, não é? Que a Luiziane não adotou. Eu digo isso porque brigamos, não é, junto à MC para uma mudança desse perfil da cidade, e isso não aconteceu, né? Isso é importante. Mas isso ainda não tem nenhum sistema e ainda você coloca muito em risco a vida do ciclista na cidade. Mas você não pode ver um governo apenas sobre esse aspecto, né? Embora esse seja um aspecto importante e talvez o aspecto, como você falou, mais reluzente, que talvez ele trabalhe isso. Se você olhar no plano da saúde, o governo desmontou a saúde mental, que é uma coisa muito grave. Eu digo isso porque nós fizemos, durante 1 ano e meio, visitas aos equipamentos de saúde mental na cidade completamente sucateados. Nós vereador, você está falando? Vereadores, porque nós formamos uma comissão, não tem nada a ver com o governo ou oposição, foi a Comissão de Direitos Humanos, que formou um grupo de trabalho com a Comissão de Saúde e com a representação de usuários e de profissionais dos CAPs, e visitamos os CAPs de Fortaleza, que estão completamente sucateados, a situação só fez piorar, não é? Se nós olharmos do ponto de vista da educação, claro, se alcançou o piso, mas os professores perderam muito os seus direitos e garantias. E há uma situação assim, é como se fosse assim, ó, se apresenta a construção de novas escolas, é fato, escolas de tempo integral é fato, mas as bibliotecas não funcionam em muitas das escolas caindo os tetos. É como se fosse a construção, mas a manutenção, né, tivesse muito ruim. Mas eu acho que esses não são os principais problemas. Se eu coloco aqueles 3 aspectos que para mim são importantes, do ponto de vista da participação popular, acabou o orçamento participativo. O orçamento participativo era falho na gestão da Luiziane? Era, porque era um orçamento participativo que trabalhava só o aspecto da elaboração, você não acompanhava a execução. Mas tinha algum mecanismo de participação popular que acabou completamente nessa gestão, né? A gente, por exemplo, uma proposta nossa é um orçamento participativo que seja não só para apresentar proposta, mas que possa essa comissão do orçamento acompanhar para e passo a execução desse orçamento. Segundo, e aí no aspecto ambiental e urbanístico, essa gestão é um horror, entendeu? Por quê? Porque há retrocessos muito grandes, não é? Essa questão da flexibilização dos licenciamentos de alvarás sob vamos dizer, a justificativa de uma desburocratização, isso está levando a que se construa em qualquer parte, né, na cidade. Se criou uma ideia de que se pode desmatar desde que você replante. Não é? Então, é uma situação em que a legislação, como eu falei no início, ela está sendo flexibilizada. A nova proposta de lei uso e ocupação do solo da cidade de Fortaleza, tá certo? Ela poderá, vamos dizer, tornar Fortaleza uma cidade com regras ambientais e patrimoniais tão flexíveis que leva à destruição do nosso patrimônio, né, cultural e ambiental. É muito grave, não é? É muito grave, eu estou acompanhando isso, inclusive essa matéria entrou num período que é um período muito ruim, que é um período de eleição, que eu acho que... Está em franco andamento lá na Câmara, né? Você não pode votar uma matéria dessa no meio de eleição, porque pode transformar isso num balcão de negócio. Uma matéria dessa, como foi votado o plano diretor na primeira gestão da Luiziane, 1 ano, está entendendo, debatendo, discutindo, e sem, vamos dizer, a interferência do processo eleitoral. Então isso é muito grave nessa gestão. Então eu acho que é uma gestão do capital. E acho que poderá, se por acaso o prefeito ganhar, nós lutando para que isso não aconteça, retroceder ainda mais do ponto de vista da questão da segurança. Esse aceno para trazer o Moroni, né, para vice e apresentá-lo como secretário de segurança é um retrocesso grande na área de segurança aqui no município de Fortaleza. Tá certo, vereador. Bom, a gente está chegando já, se aproximando aí do final, e eu vejo que o senhor chegou aqui com um começo de um programa, que é uma coisa que sempre, nós que estamos na redação, nas coberturas políticas, sempre defendemos que os candidatos têm que lançar aí seus compromissos aí
Isso é fundamental, até que seja cobrado posteriormente, caso seja eleito, até que possa ser agregado aí num possível segundo turno por quem chegar lá, enfim. Até nas alianças políticas um programa ajuda, porque ele é a base de uma discussão numa política que está extremamente voltada para composições aí de cunho fisiológico, balcões, enfim. Eu queria que o senhor fizesse uma rápida exposição aí sobre o que é que contém isso, que ideia de cidade tem aí. Pois não. Nós começamos com a ideia de um direito à cidade, né? O direito à cidade na forma como é previsto, inclusive numa lei nacional, que é o Estatuto da Cidade. E o direito à cidade, eu acho que ele envolve alguns aspectos. O primeiro aspecto de participação popular. Por exemplo, nós, num eventual governo nosso, nós queremos rever o tamanho dessas regionais. O senhor vai ter 2 minutos. 2 minutos. Então vamos transformar as regionais em espaços de participação popular, tá certo? A ideia do orçamento participativo, inclusive na continuidade dele, entra aí muito nesse aspecto com a participação das regionais, que deixariam de ser fisiológicas para serem, vamos dizer, espaços onde a população vai definindo o seu programa de governo. Do ponto de vista do transporte, nós queremos avançar para a criação da tarifa zero. Essa é uma realidade já em quase 90 cidades do mundo. Em 12 do país, São Paulo tem tarifa zero para estudante, para desempregado, para pessoa com deficiência. Eu acho que a gente pode trabalhar com a ideia da tarifa zero para estudante. Do ponto de vista ambiental, né, essa ideia da criação de unidade de conservação, com seu plano de manejo, com a garantia, vamos dizer, desse funcionamento para a cidade, e uma ideia que eu acho que está muito ligada, inclusive, à questão do aquecimento global, que é a questão da solarização. Acho que Fortaleza, todo mundo que vem para cá fica espantado com o nosso sol e com o nosso céu, né? Nós poderíamos ter hoje, começando inclusive pelas casas populares, com um projeto amplo de energia solar na cidade. Com isso você vai diminuindo a conta de energia, vai melhorando a situação da população e caminha nesse sentido. E por último, do ponto de vista da moradia, um instrumento importantíssimo do plano diretor que não saiu do papel, que se chamam as ZEIs, Zona Especial de Interesse Social. A gente caminhar para um amplo processo de regularização fundiária, tá certo? De 40% das moradias da nossa cidade, para garantir um direito fundamental, que é o direito à moradia. O tempo era pouco, então eu tentei resumir nesses pontos, né, esse programa, que é um programa bem mais amplo do que eu falei aqui, né, mas que ainda queremos aperfeiçoar, né, ao longo da campanha. E não tenha dúvidas, vereador, que teremos outras oportunidades para que a exposição aí dos pontos de vista, das ideias, dos projetos, e todos os candidatos possam chegar ao distinto público. Bom, chegamos ao final do nosso Jogo Político dessa semana. Agradeço a sua participação. Programa parceria da TV O Povo com a TV Assembleia e a TV Fortaleza da Câmara Municipal. A exibição do programa pela TV Assembleia é na segunda-feira às 10 da noite. Já pela TV Fortaleza você acompanha o Jogo Político no domingo, junto com a TV O Povo, e às 10 da noite. E na quarta-feira, no mesmo horário. Para acessar o conteúdo no programa pela internet, basta acessar www.fd.org/TV O Povo. Uma ótima semana para você e até o próximo programa. Tchau.